maneira previsível. Esse aqui eu brinco que é o meu slide para dizer que eu não estou mentindo, né? Que foi que de fato os padrões de aeração pulmonar, aquele triângulo ali existe, e isso todos vocês que forem fazer um exame hoje mesmo no paciente conseguem identificar e conseguem ver a diferença, né? Meu padrão de aeração normal, claro, costela, costela, linha da pleura, e eu vejo que a linha da pleura se repete nesses artefatos, que ela se repete a própria linha, né? São as chamadas linhas A. Quando o pulmão perde a aeração, da linha da pleura eu vejo as linhas longitudinais, linhas B, que vêm até embaixo na tela. E à medida que o paciente fica pior, né, que tem um desabamento, um colapso total do pulmão, ele assume uma característica ecográfica de órgão sólido e ele assume a característica de consolidação. É importante a gente destacar, quando a gente fala do eco, né, nem todo edema é edema cardiogênico, pode ser edema inflamatório. Então, linha B nem sempre quer dizer líquido. Da mesma forma, consolidação é um achado de perda de aeração, mas consolidação não quer dizer infecção. Então, tem pacientes que vão ter consolidações por etiologia infecciosa, porém a telectasia pode dar um achado semelhante do eco e a gente não consegue fazer essa diferenciação sem estar baseado em dados clínicos. Então, não dá para a gente atirar, né, toda vez que vem uma consolidação achando que é uma pneumonia, que é uma consolidação infecciosa, porque a gente só tem um diagnóstico de imagem e não um diagnóstico clínico. Falar agora um pouco para você sobre a técnica do exame, então como chegar lá. Esse slide assusta um pouco, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem uma série de grupos que estudam ultrassom pulmonar, cada grupo tem a ambição de dizer que a sua maneira de fazer o exame é o melhor, e daí cada um defende, né, determinada maneira, quantos pontos examinar, de que jeito fazer o exame, como se organizar, e cada um tem os seus prós, os seus contras. O que eu defendo? Que é mais ou menos a lógica de fazer o exame físico, mais ou menos a lógica de examinar o meu paciente com esteto, né? O paciente que está estável, o paciente que está bem, depende do que eu estou procurando e perguntando, eu vou ter que lançar mão de mais exames, né? Ou de mais pontos sendo examinados ou menos. Então, se eu tenho um paciente que está normalíssimo, daqui a pouco eu examinar poucos pontos é interessante. Se eu preciso de um dado mais pormenorizado, se eu estou tentando recriar com um eco, uma imagem como se fosse da tomografia e tomar uma decisão mais importante, talvez eu precise lançar mão de mais pontos e eu posso fazer isso da maneira que eu julgar mais simples. Eu vou estar falando na semana que vem para vocês sobre as aplicações, um dos estudos, né, o mais famoso na verdade, de ultrassom pulmonar, ele defende que eu posso avaliar só 2 pontos em cada hemitórax, e com isso eu já vou ter uma boa maneira de solucionar a maioria dos nossos problemas. Então vejam que a gente consegue ter respostas com um exame focado. Esse aqui seria esse protocolo mais simples e mais famoso, é o chamado Blue Protocol, seria para avaliação de pacientes com insuficiência respiratória, porque esse autor defende, olha, se eu fizer esses 2 pontos de cada lado, com isso, eu já consigo ter as informações relevantes. Muitas vezes eu nem preciso de um terceiro ponto para fazer a avaliação. Então, só isso já pode me dar muita informação. Mas é o quadro clínico, o que eu busco, que vai me determinar, na verdade, quantas vezes eu vou examinar e de que maneira. Como técnica básica do exame, a gente pode sempre pensar no tórax, a gente vai dividindo ele em quadrantes. Nesse manejo inicial, eu estaria avaliando só a região anterior, superior e anterior e inferior, mas depois eu posso usar a linha axilar anterior como referência e fazer o terço médio, e a linha axilar posterior e fazer a região posterior também. Como é que eu seguro o meu transdutor? Uma das maneiras mais práticas é manter sempre a orientação dele. Lembra que tinha aquele marcador, o índex, manter para a cabeça do paciente, e eu vou deslocando no sentido do crânio caudal diferentes regiões ou diferentes linhas para fazer a avaliação. Se eu quero uma detalhação melhor, por exemplo, se a pleura se movimenta, se tem linha B ou não, às vezes eu posso lançar a mão de virar o meu transdutor, em vez de eu fazer um exame crânio caudal, eu virar ele nesse sentido, fazer um oblíquo, e com isso eu consegui encaixar o aparelho bem no meio entre as costelas, no espaço intercostal, para conseguir ter uma imagem mais pormenorizada. Mas vou dizer que para o dia a dia, para as questões
de urgência para quem está começando, essa abordagem longitudinal aqui funciona super bem e resolve todos os problemas sem maiores conflitos. Bom, seguindo, como é que eu faço o exame? Lembrar, né, que tem que olhar onde é que está a marquinha do transdutor, a gente tem que saber, né, o que que é em cima e o que que é embaixo, para a gente conseguir entender melhor, até mesmo a gente estava falando da questão da importância da orientação espacial, né, saber se as linhas B são dependentes ou não são dependentes da gravidade, estão influentes ou não, então para isso eu preciso estar sistematizado na maneira que eu vou fazer o meu exame. E o que a gente sabe é que o ultrassom é muito dependente de artefatos, ultrassom pulmonar, e tem muita influência da maneira que eu seguro o meu aparelho do ultrassom, o meu transdutor. Então o que se recomenda é segurar ele mais ou menos assim, mais ou menos como se eu estou segurando uma caneta para escrever, porque isso aqui me dá muito mais firmeza e eu consigo manter um ângulo muito melhor. E de maneira ideal eu consigo segurar ele de uma forma que eu fique num ângulo de 90 graus com a pele, coisa que eu perco com ele assim mais inclinado, assim como a sensibilidade é uma maneira de eu manter tanto a força quanto a inclinação. Se eu seguro ele aqui dessa maneira, eu perco muita definição. Então aqui eu tenho muito mais sensibilidade, muito mais destreza para fazer o meu exame. Aqui seria um passo a passo, né, de como fazer o exame. Então aqui orientação, né, crânio caudal. Eu vou pegar o transdutor que eu tiver mais disponível. Eles colocam aqui como de primeira seleção seria o de alta frequência, ou linear, para ver as estruturas. Eu discordo, na verdade eu uso, via de regra, o transdutor de abdômen, que eu acho que é mais versátil, eu acho ele mais interessante para fazer o ultrassom pulmonar. Eu consigo com ele ter um jogo interessante de profundidade e ver estruturas superficiais, geralmente nas regiões, né, não pendentes do tórax. Eu vou ter que trabalhar aqui com uma profundidade menor, tipo assim, 3 centímetros, 6 centímetros para ver as estruturas, enquanto à medida que eu vou para as regiões mais pendentes do tórax, eu vou ter gordura no meio do caminho, músculo, assim por diante. Então eu vou ter que aumentar a profundidade com esse transdutor para ter uma imagem boa. Então eu considero ele muito mais prático para a gente fazer as imagens. E eu vou escorregando literalmente o aparelho, né, de cima a baixo para conseguir formar a minha imagem. A ideia basicamente é essa, né? Pensando num corte da tomografia, para eu ter uma resposta adequada, bom, preciso avaliar diferentes pontos. Quanto mais pontos eu vou avaliando, melhor a caracterização do meu tórax, melhor a caracterização da aeração pulmonar, da doença e assim por diante. Minhas sugestões, então, aqui para vocês, estou terminando agora a aula, tentar ao longo da semana começar a fazer uns exames e começar geralmente nos pacientes hipoxêmicos. É muito interessante essa questão do ultrassom pulmonar e dos scores de aeração, porque eles são diretamente proporcionais com a gravidade, com a hipoxemia. Então, o paciente que está normal, está 100% de aeração pulmonar, é o paciente que não está com disfunção ventilatória. A partir do momento que eu vendo o paciente que está clinicamente pior, eu vou fazendo achados, eu vou conseguindo encontrar mais achados. Então, se vocês pegarem um paciente que está em ventilação mecânica e que a ventilação mecânica esteja difícil, está dependendo de FiO2 alta, PIP, certamente esse paciente vai ter muitos achados no exame do ultrassom e com isso já vai ser um exame que vai dar um rendimento para vocês. Comparar, uma vez que eu faço o ultrassom, com a minha ausculta e com os exames de imagem. Com isso, vocês já vão começar a criar um corpo de conhecimento e de entender melhor o que vocês estão enxergando ali naquela imagem. Não foi à toa, eu estava mostrando para vocês aqueles estudos iniciais das linhas B e das tomografias, foi dessa maneira que se desenvolveu esse método. Todo ele foi validado e foi comprovado comparando com o padrão ouro. Ele tem boa acurácia, né, e tem bom rendimento comparado com a tomografia. Então façam um exame e comparem com os exames que já estão acostumados a ver o que o paciente já tem, que isso vai reforçar o aprendizado de vocês. Importante, né, ser rigoroso na questão da orientação cranial e caudal. A orientação dele é pegar o índex, né, o marcador do aparelho, e sempre apontar para a cabeça do paciente, para com isso eu fazer um exame sempre da mesma maneira, e daí eu vou gravando na minha cabeça como é que é a imagem que eu devo enxergar para eu conseguir entender as estruturas e entender os achados. Lembrar da importância, né, a gente tinha falado na primeira aula, dos 3 botões que a gente precisava conhecer, né? Precisava conhecer o liga e o desliga, precisa conhecer o brilho, que é o do ganho, e precisa conhecer esse aqui, o da profundidade, né? Pacientes mais magrinhos, menores, eu vou conseguir fazer um exame com profundidades menores, tipo assim, vou trabalhar com 4 centímetros, 8, assim por diante, enquanto pacientes maiores, anasarca ou regiões pendentes, eu vou precisar de mais profundidade no meu exame, por isso que eu uso o transdutor
né, convexo, aliás, o convexo o probe de abdômen para conseguir fazer o exame. E outra coisa importante, que a gente não tinha falado muito, existe no aparelho do ultrassom determinados presets. O preset é o software, né, como é que ele está interpretando os achados. Quando eu estou num preset de ecocardio, por exemplo, ele tem uma série de mecanismos ali, de algoritmos que limpam demais a imagem, que limpam os artefatos. E isso pode ser um problema quando a gente vai fazer ultrassom pulmonar, porque justamente os artefatos, a linha A, a linha B, podem ser apagados pelo algoritmo do computador. Então, uma maneira mais fácil, mais segura de começar fazendo o exame é sempre preferir deixar ele no preset, né, no algoritmo de abdômen. Então, usar o transdutor de abdômen também ajuda para isso, que é uma imagem que seria um pouco mais carregada de artefatos, mas é justamente isso que a gente busca quando a gente vai fazer o nosso exame. Gente, eu vou encerrando então aqui o nosso encontro de hoje, ultrassom pulmonar. Nossa ideia era falar nessa questão mais técnica, né, de a gente entender o ABC do ultrassom pulmonar, os achados, a técnica do exame, para a semana que vem a gente conseguir falar com calma sobre as aplicações clínicas. Agradeço a vocês a todos, vou encerrando aqui, vou abrir o chat, eu vi que já tive umas questões, mas a gente vai continuar.